Olá pessoal, meu nome é Joel César Bonin e eu serei o professor tutor desta disciplina chamada Análise Social e das Relações Étnico-Raciais e da História da Cultura Afro-Brasileira. Então, nesse caso, eu gostaria de trabalhar com vocês agora rapidamente um vídeo fazendo uma explanação geral sobre o conteúdo do capítulo 1, que vocês podem ter acesso clicando aqui neste link. E o tema mais importante é que vocês têm que compreender o peso e o papel do determinismo biológico e do determinismo geográfico na formação da cultura. Então, para quem quiser, esse livro está disponível totalmente na nossa biblioteca virtual da Uniarp, mas eu queria apresentar para vocês especificamente agora a primeira parte do capítulo 1 e 2. Então, de um modo geral, olhando aqui rapidamente já para o capítulo 1, é importante destacar que quando nós falamos em determinismo biológico, nós estamos falando especificamente sobre a ideia de que existe uma teoria que foi fundada essencialmente por César Lombroso, um grande criminologista e médico italiano, que defendia a noção de que existem pessoas que nascem para o crime, geneticamente para o crime. Então ele tentava explicar naquele momento histórico que a criminalidade era resultado de uma forma ou de um tipo de pessoa que tinha uma genética voltada para a violência ou para o crime. Então a ideia de que nós somos fruto de uma relação genética e ela determina de forma forte, preponderante, as nossas ações e os nossos comportamentos. Então eu não tenho nada a fazer a não ser aceitar a ideia de que existe uma carga genética que determina o meu modo de ser. Então essa teoria ela pesou e ainda pesa na cabeça de muita gente, no sentido de que se acredita que ela é totalmente verdadeira. Então essa é uma ideia muito forte que depois vai aparecer também na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, com a ideia de raça pura, de raça ariana, que defendia a noção de que existem raças superiores e outras inferiores, e que é preciso aceitar isso e nada pode ser feito para mudar. Porque, como falamos aqui, existe esse peso genético no comportamento humano. Então, nesse caso aqui, eu acho bem importante vocês darem uma olhadinha nesta citação que é tirada da Unesco, né? Que tenta desconstruir essa ideia de que as pessoas são fruto exclusivo do comportamento humano, no sentido genético. Então, é bem importante perceber que, durante muito tempo, se acreditou que existem raças muito preparadas ou naturalmente preparadas para mandar e outras para obedecer. Algumas raças são próprias para desenvolver certas tarefas e outras não. Então, por isso tem que se pensar essa herança do pensamento de Lombroso ainda hoje no mundo atual. Tá? É muito importante a gente pensar e analisar essa ideia do Lombroso. Tá? Além disso, então, voltando agora aqui para a próxima parte, nós temos, então, o pensamento do determinismo geográfico. O melhor exemplo é vocês darem uma olhadinha aqui na diferença entre os esquimós e os lapões. A ideia é que as pessoas que nascem no determinado lugar, elas são influenciadas por esse lugar e todas agem do mesmo modo, desde que estejam no mesmo ambiente geográfico. Então a ideia é que, por exemplo, os esquimós têm um modo de viver na região do Polo Norte. E os lapões vivem numa região muito semelhante, igualmente fria, igualmente gélida. E, de um modo geral, se acredita que tanto os lapões quanto os esquimós deveriam agir do mesmo modo. Então isso é uma grande inverdade. E o texto tenta mostrar isso de maneira muito clara. Isso significa dizer também que hoje nós podemos pensar essa ideia quando aplicada, por exemplo, para a realidade das cidades, das grandes cidades. Então se cria uma ideia de que as pessoas que vivem em certas regiões, elas são naturalmente violentas, porque elas moram lá. Então se rotula, se estereotipa, e assim se cria uma noção de que todas as pessoas que vivem em determinada região da cidade, ou talvez até mesmo do país, agem daquele modo porque são reféns do ambiente no qual elas vivem. Então esses dois conceitos são muito importantes para a gente pensar esse capítulo 1 e fazer as nossas atividades. Espero que tenha ajudado a entender qual é a ideia principal com relação a esse tema
e desejo a todos vocês bons estudos.